Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Ministério da Educação amplia prazo e dá nova chance a inscritos no Enem. Justiça afasta servidores e aponta nepotismo em Araguanã. Operação na Amazônia Maranhense gera prejuízo milionário ao crime. Tragédia na BR-230 deixa 2 mortos no sul do Maranhão. Política com Felipe Clã. Como estão reagindo os aliados e os lulistas depois do embarque de Fufuca na Barca de Braide? Segurança Pública com Paulo Henrique Matos. Uso de câmeras por policiais militares e civis no Maranhão. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. FMS realizará o Go Skateboarding Day neste final de semana. Imperatriz contrata o volante Dodô. Circuito Corrida Vale 2026 conta com circuitos para adultos e crianças. No Boletim da Copa, com Paulo Pellegrini, os destaques de quarta e expectativas na segunda fase do Mundial, nesta quinta-feira. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre vozes femininas na Fórmula 1 com a jornalista e pesquisadora Ana Letícia Ferro. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, Mayra, quinta-feira, dia 18 de junho de 2026, Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio. Dia do Orgulho Autista. Dia da Imigração Japonesa. É dia do Químico. É dia da Gastronomia Sustentável. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas e 16 minutos, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente aqui no YouTube da Rádio Universidade, né? Universidade FM 106. Você pode também ir direto no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo gratuitamente também para acompanhar se quiser, tá? Por lá também. Aqui a gente já tem a manchete de O Imparcial. Eleições 2026. A quebra do voto casado. Chapas incompletas e o risco do voto isolado para o Senado. A fragmentação das chapas de MDB, PSD e PT no Maranhão acende o alerta para as eleições. A regra da candidatura avulsa permite nomes isolados, mas especialistas apontam o perigo da quebra do voto casado. Sem o palanque e a estrutura unificada de um candidato ao governo, o concorrente ao Senado arrisca a vitória diante do histórico eleitor independente. É isso aí. Análise sobre a política no que diz respeito justamente ao voto casado. O que é o voto casado? É aquele que vem, né, o candidato ao governo, a deputado estadual, federal e também senador e presidente da República, claro, né? Quando sai desse eixo, digamos assim, de acordo com essa manchete aqui de O Imparcial, a coisa fica mais complicada. Mayra Nogueira, o que tem mais de destaque aqui em O Imparcial? Presidente nacional da Federação União Progressista reafirma apoio a Orleans Brandão. Ao recepcionar em Brasília o pré-candidato maranhense Orleans Brandão, o dirigente nacional destacou a confiança da sigla no projeto e garantiu o empenho da legenda na disputa eleitoral. Estou aqui em Brasília recebendo o futuro governador do Maranhão, meu amigo Orleans Brandão. Meu irmão, conte conosco.
fizemos o apoio no ano passado e estamos aqui reafirmando o suporte à sua candidatura. O União Brasil seguirá com você com toda a força e espírito de vitória. É o que afirmou Rueda. CENIPA divulga relatório da explosão de foguete da Innospace em Alcântara. Tá? O segundo chefe do CENIPA, o brigadeiro do ar Alexandre Avelar Leal, a conclusão da primeira investigação especial conduzida no âmbito do CIPAI representa um importante avanço para a segurança operacional espacial brasileira, né? E, para finalizar, Sicredi Veredas reforça a presença no Maranhão, isso aqui comercial de O Imparcial, né? Vamos ao Jornal Pequeno, portanto, na manchete de hoje, presidente do União Brasil afirma que legenda seguirá com Orleans com toda a força e todo o espírito de vitória. E ainda, Mayra... Universitários do Maranhão disputam prêmio de 10 mil com soluções para desafios de grandes eventos em São Luís. Como tornar grandes eventos mais eficientes, inovadores e sustentáveis? Esse é o desafio que move a 4ª edição do TXM Challenge no Maranhão, que acontece de 18 a 20 de junho em São Luís, tendo como ponto de partida as demandas reais no Boot Center Negócios e Eventos. E essa iniciativa vai reunir 50 universitários em uma imersão intensiva de inovação e empreendedorismo. Para finalizar, a Mayra Braide anuncia a chapa com André Fufuca como primeiro senador e prisão de comunicador no Maranhão provoca reação nacional de entidades da imprensa. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense da manhã desta quinta-feira, Mayra. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h20. Vamos para o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h22. Agora vamos às informações do trânsito. Se você quiser participar também, é só mandar mensagem. 992-17-26-47. Aqui pelo mapa do Waze.com, Mayra Nogueira, a gente já observa, né? Que tem, o trânsito está complicado aqui nessa área do Anil, né? Ali no Antigo Lítero, passando ali pelo Instituto Divina Pastora também, né, para ter acesso à Avenida Casimiro Júnior, seguindo a Casimiro Júnior, já entrando ali a Tarquínio Lopes, né, subindo ali para o Anil, para Coab já, né, no sentido Coab, e também já para o acesso à estrada de Ribamar, seguindo ali pela CCPJ do Anil, né? E, enfim, aquela região ali está muito com retenção de trânsito, muita retenção de trânsito na manhã desta quinta-feira. Agora vamos com mais informações com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Informações: Avenida Daniel de Latouche, neste momento, fluxo intenso ali na altura do bairro Maranhão Novo, onde há um shopping naquele trecho, nos dois sentidos. Havia
trânsito bastante contundente neste momento, com fluxo registrando certa lentidão para quem está se deslocando ali no sentido, quem vai pegar a ponte do Caratatira para seguir a Avenida dos Franceses, trânsito bastante intenso neste momento. Por hora, então, Adalberto Maira, são essas as informações. Aí, Borges, 7 horas e 24 minutos. Notícias da cidade. Borges, começando aqui o noticiário, né? Vamos falar aqui nessa primeira etapa sobre o Ministério da Educação ampliando o prazo e dando nova chance aos inscritos do Enem. O MEC, Ministério da Educação, Adalberto, estendeu o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2026, o Enem. O pagamento agora ele pode ser feito até o dia 22 de junho. A decisão ela foi divulgada no dia de ontem, nesta quarta-feira, beneficia candidatos que não regularizaram, ainda não tinham regularizado a participação no exame. O valor da taxa, a gente lembra, esse valor ele continua em R$ 85. O boleto pode ser gerado na página do participante. Esse acesso é feito por meio da conta gov.br e o INEP, ele informa que o pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito, débito em conta, além das opções tradicionais de bancos e casas lotéricas. Depósitos, transferências e ordens de pagamento não vão ser aceitos. Estudantes da rede pública no terceiro ano do ensino médio, participantes do PED-6 e pessoas enquadradas nas regras do CadÚnico estão isentos da cobrança e as provas, em relação à realização das provas, as provas do Enem 2026 estão confirmadas para os dias 8 e 15 de novembro, de acordo com o edital. O exame ele é utilizado para acesso a universidades por meio de programas como o SISU, ProUni, FIES, além de instituições portuguesas parceiras do INEP. Portanto, então, Ministério da Educação ampliando o prazo para o pagamento da inscrição, pode ser feito agora até o dia 22 de junho. Adalberto, Maira. Vamos falar agora, Borges, sobre a situação aqui da Justiça, que afasta servidores e aponta um nepotismo em Araguanã. Afastamento do controlador-geral e do procurador-geral do município de Araguanã por determinação da Justiça. Essa decisão ela atende a um pedido do Ministério Público do Maranhão referente à investigação da prática de nepotismo na prefeitura. Os servidores afastados são Matheus Jordão Nascimento da Silva e o Walter Belo Amorim. A liminar também suspende o pagamento de salários e outras vantagens relacionadas aos cargos. O prazo para o cumprimento é de 48 horas e a investigação ela teve início após denúncias sobre a nomeação de familiares do prefeito Flávio Rony Amorim Muniz, nomeação para funções na administração municipal. Entre os casos apontados estão parentes lotados em secretarias, na Procuradoria e também na Controladoria. E segundo o Ministério Público, os cargos de Controlador-Geral e Procurador-Geral têm natureza técnica, portanto, não podem ser considerados funções políticas, o que impediria a nomeação de parentes para esses postos. A decisão prevê multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento, e ao final do processo, o Ministério Público também pede a anulação das nomeações e a condenação do prefeito por improbidade administrativa. Adalberto, Maira. Mudando de assunto aqui, Borges, falando sobre operação na Amazônia Maranhense. Olha, isso aqui foi um prejuízo, né? Milionário ao crime organizado. Como é que foi essa ação, Borges? Adalberto, trata-se da Operação Protetor do Bioma Brasil, Plano AMAS 2026, prejuízo estimado em R$ 7 milhões a grupos criminosos que atuam na Amazônia Maranhense. O balanço ele foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, divulgação feita nesta quarta-feira. Desde o início das ações, em maio, mais de 22 mil pés de maconha foram destruídos,
Com isso, cerca de 3,5 toneladas da droga deixaram de abastecer o mercado ilegal. A Força Tarefa, ela reuniu a Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, também o Centro Tático Aéreo, Perícia Oficial e outros órgãos. Ao todo, foram realizados 247 procedimentos operacionais com apoio de mais de 900 servidores. Além do combate ao tráfico, as equipes apreenderam armas, munições, veículos, dinheiro e ainda equipamentos usados por criminosos. Mandados judiciais também foram cumpridos durante a operação. Ações ainda resultaram no resgate de animais silvestres, identificação de crimes ambientais e operações de prevenção a incêndios. Adalberto, Mayra. Borges, falando aqui de uma tragédia que aconteceu na BR-230, deixando aí 2 mortos no sul do Maranhão. Mayra, 2 pessoas morreram em um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira. Registro na BR-230 entre os municípios de Balsas e Riachão, no sul do estado, no sul do Maranhão. E, segundo testemunhas, uma das carretas teria tentado desviar de um buraco na pista e acabou batendo de frente com outro veículo de carga que vinha no sentido contrário. Com impacto, então, as cabines das 2 carretas ficaram completamente destruídas. Uma carga de soja também foi espalhada às margens da rodovia, próximo de um povoado, que acabou provocando lentidão ali naquele trecho. Um carro de passeio também se envolveu na ocorrência, mas o motorista ele conseguiu sair da pista e não ficou ferido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal atuaram na perícia e os 2 caminhoneiros acabaram morrendo no local. Adalberto, Mayra. Borges, muito obrigado pela informação. Mayra Nogueira, tem um breakzinho rápido agora e a gente volta hoje com Segurança Pública, Paulo Henrique Matos. É rapidinho. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de segurança pública aqui no Jornal Rádio Universidade, trazendo especialista, pesquisador Paulo Henrique Matos. Paulo, bom dia. Hoje você vai falar sobre as câmeras em policiais, militares e civis aqui no estado do Maranhão. É isso? Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto. E bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade, FM do Jornal Rádio Universidade. Então, gente, eu trago hoje a análise de uma notícia que mexe profundamente com os rumos da nossa segurança pública, que marca o que eu posso chamar de um verdadeiro divisor de águas institucional, né, no estado do Maranhão. O juiz Douglas de Melo Martins, ele acolheu uma ação civil pública da Defensoria do Estado e determinou que o governo do Maranhão apresente um plano para a instalação de câmeras corporais nos uniformes de policiais civis e militares. Essa decisão, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, ela estabelece que, após a apresentação desse cronograma de instalação das câmeras, o Estado terá até 180 dias para colocar os equipamentos em operação, priorizando, lógico, as unidades com maiores índices de letalidade policial e também as áreas com maior vulnerabilidade social. Então, diante do peso dessa medida, eu quero
convidar vocês para uma análise sobre o que essa tecnologia representa e que está muito além de qualquer debate político superficial ou de caráter ideológico ou ouvido pelo famoso populismo penal, né? Pelos arroubos emocionais. Então, do ponto de vista do Estado democrático de direito, o uso dessas câmeras corporais não deve ser visto, isso é importante, como uma forma de perseguição aos policiais. Infelizmente, há muitos setores da política nacional que levam esse debate seríssimo, técnico, para o lado errado. De forma alguma, isso pode ser compreendido como uma perseguição aos policiais. Muito pelo contrário. Isso é uma garantia de transparência ativa. A própria decisão do juiz Douglas deixa muito claro que as ações praticadas por agentes públicos em nome do Estado pertencem ao que nós chamamos de escrutínio social, onde a publicidade deve ser a regra e o sigilo deve ser a exceção. Então, os dados apresentados na ação da Defensoria Pública do Estado são dos anos de 2022 e 2023, porque a ação é daquela época. E, de acordo com esses dados, nós tivemos, no acumulado desses 2 anos, 2022 e 2023, 157 mortes decorrentes de intervenção policial. Veja só, isso ao longo de 2 anos. Somente entre 2025 e os primeiros 5 meses de 2026, nós já tivemos 203 mortes decorrentes de intervenção policial. Só que aí tem um problema. Quando você verifica os dados que constam no site da Secretaria de Segurança Pública, todas essas mortes são enquadradas como mortes em confronto com a polícia. O Estado do Maranhão, ele tem um problema muito grande. Em primeiro lugar, preciso dizer que a maioria esmagadora das vítimas da letalidade policial são jovens negros. E o Estado do Maranhão tem um problema muito grande, que é a baixa taxa de apuração de denúncias contra agentes de segurança pública. Por isso, a necessidade de implementação desse registro audiovisual ininterrupto. E eu, particularmente, considero isso um passo civilizatório essencial para o enfrentamento, por exemplo, do racismo estrutural. E também como uma estratégia para o controle do uso da força indiscriminada por parte das autoridades, ou pelo menos por parte de uma parcela das autoridades policiais. Além disso, também é fundamental para a redução da letalidade nas periferias, tanto da capital quanto do interior. E essa eficácia, ela não é apenas uma projeção teórica, ela já é amplamente sustentada pelo sucesso do uso dessa tecnologia em outros estados do país. São Paulo, por exemplo, desde que adotou o programa Olho Vivo, traz evidências empíricas contundentes. Porque nos batalhões que adotaram essas câmeras corporais, a letalidade policial, no âmbito geral, caiu mais de 60%. E, em alguns casos, até 76%, sobretudo naquelas unidades mais críticas. Então, e também isso representou uma redução de quase
58% na morte de jovens negros. Santa Catarina vai no mesmo caminho. E os dados lá ainda aprofundam mais, mostram que o comportamento do agente e do cidadão muda quando há uma lente, né, ligada, o que acaba pacificando esses espaços de confronto e racionalizando o uso da força. Só que tem mais um outro lado, para encerrar a minha fala, dessa engrenagem, que vem se destacando e que merece ser pontuado, que é, presta atenção, a segurança jurídica dos próprios agentes de segurança pública. O policial que atua dentro da legalidade e que segue todos os protocolos técnicos e que respeita os direitos fundamentais, ele encontra nessas câmeras uma aliada, sobretudo, na defesa contra falsas acusações. A gravação da ação policial, ela tem sido amplamente utilizada na defesa do bom profissional, na garantia do crédito, da validade e da legitimidade do uso da força quando ela se faz estritamente necessária. Então, esse plano determinado pela Justiça do Maranhão exige, obviamente, especificações técnicas que sejam severas, armazenamento seguro e preservação da cadeia de custódia das imagens. E isso, naturalmente, visando impedir manipulações e também visando blindar tanto o cidadão quanto o policial que realiza seu trabalho dentro da legalidade. Então, no final das contas, essas câmeras elas vão pacificar a relação entre as forças de segurança e a sociedade, gerando, obviamente, garantias jurídicas para toda a sociedade e provando algo que é fundamental, que a disciplina e a eficiência andam de mãos dadas com os direitos humanos. É isso, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes. Paulo, você falou aí na eficiência, né? Eficiência andando de mãos dadas, né? Com a segurança e, claro, as coisas precisam ser atualizadas. Hoje em dia, o combate ao crime, de uma maneira geral, ele não deve ser somente ali, né? Enfim, tendo só como objetivo tiro, bala e mortes. A inteligência hoje, ela é a maior arma para o combate ao crime organizado, atingindo justamente o bolso, né, o dinheiro, as contas dessas facções de crime, facções criminosas, enfim, milícias e coisas do tipo. Então, atualizar esse quadro, e com certeza as câmeras elas vêm justamente nesse sentido de atualização do trabalho contra o crime por meio da inteligência e, claro, né, de tecnologia. Isso é uma coisa positiva e que é uma tendência, né? Isso está se espalhando pelo país. Pois é, o problema, Adalberto, é que muita gente ainda prefere ouvir discursos fundamentados no populismo penal, em operações policiais espetaculares, midiáticas, que geram, como eu já disse insistentemente, que geram resultados efêmeros de curto prazo, mas que causam muito mais prejuízos do que resolvem os problemas da segurança pública. E como tu disseste, a regra é clara: follow the money, siga o dinheiro, né? Atinja o crime organizado onde mais dói, que é na geração de recursos financeiros, na circulação desses recursos financeiros. Ações policiais que sejam pautadas na integração entre as forças de segurança, na inteligência, no planejamento, na prevenção,
muito mais do que no espetáculo, né? E no populismo penal. E outra coisa, é fundamental que haja também parte do Poder Legislativo, né, o apoio a essas práticas, a esses marcos civilizatórios. Porque não adianta você ir para o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aos berros, aos gritos, atacar o Poder Judiciário, criar espantalhos, alegar falsamente que isso é um ato de perseguição a policiais civis, a policiais militares. As forças de segurança do Estado do Maranhão precisam de segurança jurídica. A autorização para matar indiscriminadamente não é segurança jurídica. É exatamente o contrário. É irresponsabilidade com as vidas desses agentes de segurança pública, porque são eles que estão na linha de frente, são eles que estão no combate direto à criminalidade. E também é importante lembrar que segurança pública não se faz só com polícia, se faz com um amplo programa voltado para a geração de emprego, renda, educação, saneamento básico e saúde. É evidente que eu sou Paulo Henrique, doutor em História, pesquisador em aparatos de policiamento e segurança pública. Tenho todos e todas um bom dia. Paulo, muito obrigado aqui pela sua presença e análise. Espero você na próxima quinta-feira com mais um assunto de segurança pública. Até lá. E a gente vai agora, Mara Nogueira, para intervalo, tem dica e depois esporte. Paulo Pellegrini trazendo as atualizações do Mundial de Seleções, né? Seleção Copa do Mundo de Futebol. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dica saudável. O consumo excessivo de refrigerantes pode trazer prejuízos à saúde e comprometer a qualidade de vida. Essas bebidas, geralmente ricas em açúcar e aditivos, devem ser consumidas com moderação, como parte de uma alimentação equilibrada. Água, sucos naturais e águas saborizadas são alternativas mais saudáveis para manter a hidratação no dia a dia. Confira agora alguns malefícios do consumo excessivo de refrigerantes. Primeiro, o excesso de açúcar pode contribuir para o ganho de peso e aumentar o risco de diabetes e outras doenças crônicas. Também pode favorecer o desgaste dos dentes, além de estar associado a problemas cardiovasculares e alterações no metabolismo. Por fim, o consumo frequente de refrigerantes pode reduzir a ingestão de bebidas mais nutritivas e prejudicar a manutenção de hábitos alimentares saudáveis. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Boletim da Copa. 5º Congresso Ambiental.
7 horas e 48 minutos, estamos aqui com Paulo Pellegrini para trazer as informações, a análise da Copa do Mundo, a bola tá rolando, craques marcando gols, enfim, olha, a coisa tá bacana, tá bonita de se ver, não é isso, Paulo? Bom dia, e já começa hoje aí a segunda fase, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Exatamente, hoje começa a segunda rodada, né, da primeira fase. São cada grupo com 4 seleções, cada uma joga 3 vezes. As 2 primeiras de cada grupo se classificam para a segunda fase, que é o primeiro conjunto de mata-matas, e as 8 melhores terceiras colocadas também. Então, a gente tem o total de 32 seleções classificadas. Lá daqui a mais ou menos uma semana e meia encerram todos os jogos dessa primeira fase. O que a gente pode fazer de balanço dessa primeira rodada, vendo as 48 seleções jogarem, é que, primeiro, como o Adalberto tem ressaltado, os jogos estão muito bacanas, muito interessantes. Nenhuma das seleções entrou em campo só para se defender, então aí já tem um indicativo que serve de exemplo aí para muitos times brasileiros, do Brasileirão, Libertadores, que tem alguma ojeriza ao ataque, né? Jogam para não tomar gol e jogam no contra-ataque, jogam de forma reativa, essa coisa que o torcedor tem geralmente bronca, porque vê o time pegar sufoco o jogo inteiro. A Copa não está acontecendo isso, né? As seleções estão querendo jogar. Mesmo aquelas que têm um poderio técnico menor, vão para o jogo, vão para o confronto. Talvez a única seleção que entrou, fez realmente uma retranca como estratégia e funcionou, porque conseguiu segurar a favorita da Copa, foi Cabo Verde. Mas Cabo Verde não é uma seleção assim. Vocês vão ver nas 2 próximas partidas, né? Cabo Verde vai enfrentar ainda o Uruguai e a Arábia Saudita, e não vai ser esse ônibus estacionado na porta, esperando só não tomar gol. Então, assim, a gente tem esse primeiro destaque, né? A ofensividade, que está sendo refletida nos números. A Copa manteve, durante todas essas primeiras, foram 24 partidas, né, até agora, 2 por grupo. Então, dessas primeiras 24 partidas, uma média de gols de 3,17 por partida, que é uma média que a Copa do Mundo não vê desde a edição de 1958 na Suécia. Então, de lá para cá, nunca a Copa do Mundo teve uma média tão alta. Na verdade, nunca nem chegou a 3 gols por jogo. E ela está sendo mantida graças a placares cheios de gols, né? Ontem a Inglaterra 4-2, Colômbia 3-1. Então, a gente tem tido essas 2 boas novidades que a gente pode destacar. Tem outras 2 também, mas daqui a pouco eu destaco. Maravilha, maravilha. E, olha, os jogos desta quinta-feira, não é isso, Paulo? O que é que a gente tem de destaque hoje? Hoje começa a segunda rodada, né? Então algumas seleções precisam pontuar, precisam fazer pontos. Hoje, a primeira partida do dia, inclusive, entre República Tcheca ou Tchequia, eu pesquisei, tanto faz, né? Na verdade, o nome do país continua sendo República Tcheca, e por uma questão de marketing mundial, eles gostam de se apresentar com o nome Tchequia, porque é mais fácil, mas oficialmente o país não mudou de nome. Eu, particularmente, nunca me acostumo com esse nome Tchequia. Eu sou do tempo da Tchecoslováquia, que se desmembrou em 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Sim. Então, a República Tcheca joga com a África do Sul, 2 seleções que perderam na primeira rodada e precisam vencer. Assim como as seleções do grupo B, do Canadá, todas elas empataram na primeira rodada. Então, todas precisam de vitórias. Hoje tem Suíça e Bósnia, o Adalberto está mostrando aí para quem está vendo pelo YouTube, e tem Catar e Canadá às 7 da noite. E fechando a rodada, fechando o dia de hoje, na verdade, a partida do grupo A, dos anfitriões do México contra a Coreia do Sul. Aí sim, um jogo que opõe 2 vencedores da primeira rodada, e quem ganhar esse jogo já matematicamente se classifica para a segunda fase. Então, hoje, a quinta-feira, tem jogos dos grupos A e B, envolvendo 2 dos anfitriões. O Canadá joga hoje
às 7 da noite, e o México joga às 10 da noite. Além desses destaques, Adalberto, duas coisas que me chamou a atenção na Copa. A primeira, em relação à dinâmica do jogo. O fato de ter pausas para hidratação obrigatórias tem transformado o futebol numa espécie de jogo de basquete. O futebol tem, oficialmente, na Copa do Mundo, 4 tempos. Um tempo que vai até os 22 minutos, uma paralisação, depois volta aos 25, encerra o primeiro tempo, e no segundo tempo a mesma coisa. E os técnicos têm aproveitado esse tempo para fazer grandes instruções técnicas, táticas, mexidas, algo que transformou o futebol. O jogo tem mudado na volta da pausa da hidratação. Os próprios técnicos têm admitido isso. Porque a pausa para a hidratação, ela tem uma razão física, por conta de em algumas cidades dos Estados Unidos, as temperaturas estarem chegando aos 30 graus, mas o principal motivo é porque a FIFA sabe que, com a criação da Copa de Clubes no ano passado, a manutenção de diversas competições intercontinentais, como a Copa América, a Eurocopa, a Copa Africana das Nações, etc. E ainda enfim, eu quero dizer o seguinte: o calendário da Copa do Futebol não está parando mais. A verdade é essa. Não tem mais pausas, né? Me lembrei, a Liga das Nações, que é uma competição europeia que não existia. Só existia a Eurocopa e eliminatórias da Copa. E agora tem Liga das Nações da Europa, uma terceira competição entre seleções europeias. Então, a FIFA criou também o conceito de pausas para hidratação para também poupar os jogadores fisicamente, não expô-los a jogar 45 a 50 minutos de um tempo direto, sem uma pausa ali, né? Então, essa pausa tem transformado o jogo também em um momento tático. E, por fim, arbitragem. Isso está me chamando a atenção legal. Embora a gente esteja vendo lances que, na concepção de qualquer pessoa que entende futebol, é uma falta clara, é um pênalti claro, isso está acontecendo na Copa, os árbitros não estão dando pênalti, mesmo quando o cidadão leva uma butinada dentro da área. Mas, assim, no correr do jogo, a arbitragem não está tolerando jogador caindo no chão, com mão no rosto, rolando, gritando, levou uma trombada, caiu, o jogo está seguindo. Que alegria ver isso aí, porque no futebol brasileiro é intragável, a bola bate no ombro do jogador, ele coloca a mão na cara, ele cai no chão, o jogo para. Aí, atendimento que não existe, o jogo volta. Dali a 2 minutos, o jogador divide uma bola, cai no chão, bota a mão no rosto, o jogo para. Gente, isso não existe no futebol. Existe no futebol brasileiro, do nosso dia a dia. Mas a Copa do Mundo está mostrando claramente como é possível um futebol sem essa chatice. Tem a trombada, o cara caiu, segue o jogo, segue o jogo. O juiz fica observando de longe. O jogador já percebe que o juiz não vai parar o jogo. Ele levanta, porque ele não vai deixar o time dele com 10. Simples assim. Então, numa Copa do Mundo, você não vai correr o risco de tomar um gol que pode eliminar seu país porque você ficou fingindo com a mão no rosto. Você nem volta para o seu país. Então, a arbitragem está perfeita nesse sentido. Não está tolerando cai-cai, não está tolerando simulação, não está tolerando qualquer faltinha. Quem dera isso se vire tendência e o futebol mundial, principalmente o nosso brasileiro, adote isso finalmente. É a famosa catimba, né? Jogo de catimba, é isso aí. Paulo, e agora a gente fica na expectativa, né? Porque a parte de eliminações, digamos, ela vem na próxima fase, é isso? Na terceira rodada. Daqui a mais ou menos 6 dias, começam as terceiras partidas de cada time, e aí já alguém vai dançar. Todos os últimos colocados, ou seja, aqueles que pontuarem menos no conjunto dos 3 jogos, já ficam automaticamente eliminados, e mais 4 piores terceiros colocados. O que pode acontecer, que é algo que tem sido ressaltado bastante, como as partidas não são todas no mesmo dia, seria impossível colocar os 12 grupos para jogar no mesmo dia, e vai existir cruzamento entre grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Na próxima fase, os grupos que forem terminando depois já vão meio que saber o que precisam fazer para, se classificar. Eu preciso empatar ou ganhar por 2 gols de diferença ou por 3 gols de diferença, porque o meu adversário do outro grupo só conseguiu tanto. E 2, escolher adversário. Se eu ganhar por 3 gols, eu fico em primeiro, mas vou pegar o terceiro do grupo tal, que é a Espanha, a França,
não quero esse confronto agora, então eu vou ganhar por 2 gols para poder pegar a Coreia, pegar enfim. Então isso pode ocorrer, muito provavelmente vai ocorrer, o que também não seria inédito, né? Infelizmente, competições de futebol, isso ocorre. Quando você divide por grupo, você sempre corre o risco de ter esse tipo de situação. Por isso que os pontos corridos, que é jogar todo mundo contra todo mundo, e quem tem mais pontos é campeão, são sempre a fórmula que praticamente tira a possibilidade desse tipo de situação. E ainda assim tem também a última rodada, quando é clássico, né? Joga Flamengo e Vasco. Se o Flamengo ganhar, o Vasco é campeão, aí o Flamengo não ganha por Vasco, por conta das rivalidades. Mas se não fosse a questão das rivalidades, os pontos corridos não tem esse tipo de coisa, que um grupo sempre pode ter. Mas como é impossível fazer uma Copa do Mundo, 48 seleções em pontos corridos, durariam 1 ano e meio de futebol, então a FIFA sabe que corre esse risco. Então a última rodada, daqui a 5, 6 dias, certamente a gente vai ter situações em que as seleções vão entrar em campo com alguma estratégia de resultado para saber o que é melhor para elas na próxima fase, o que também não garante nada. Você fugir de um confronto agora, você pode pegar ele depois e ficar fora do mesmo jeito, né? Verdade. Paulo, para a gente finalizar, né, tem que falar de seleção brasileira. Sim. E o que eu estou sentindo é que há uma expectativa muito grande, né, das pessoas, a gente conversa com as pessoas, uma expectativa muito grande para que esse time ele venha com alguma modificação, alguma coisa diferente. Né? Existe esse sentimento que precisa mudar, alguma coisa precisa mudar para ver se começa, pelo menos, a ter uma atuação mais condizente com o nome, né, da nossa seleção. Isso parece inevitável. Tanto que o Ancelotti, nos treinos, tem feito todas as simulações possíveis de escalação. Ontem testou o Gabriel Martinelli pela esquerda, colocou o Fabinho no meio campo, junto com o Bruno Guimarães, colocou o Léo Pereira na zaga, junto com o Marquinhos. Então, ele tirou do time titular Gabriel Magalhães, tirou o Casemiro, tirou o Rafinha, os mais criticados, né? Mas isso tudo é no treino, do que os jornalistas que acompanham estão relatando. A escalação mesmo, ele só vai soltar 3 horas antes do jogo. Ele tem usado essa tática de postergar o máximo possível aquilo que vai acontecer no jogo. Mas, assim, vai ter mudança, é impossível não ter. O Brasil não vai entrar em campo contra a Haiti com a mesma formação que entrou contra Marrocos, até porque o Brasil precisa, além de vencer, ele precisa propor o jogo. A bola vai ficar com o Brasil. É o tipo do jogo que o Brasil vai controlar e vai ter as chances de gol. Ele precisa transformar um domínio territorial que vai ocorrer em chances e em gols, que essa é uma grande dificuldade desse time. Na seleção brasileira, ela é melhor quando ela é atacada e tem espaço para o contra-ataque, por conta das características dos seus jogadores. E contra o Haiti não vai ocorrer isso. O Haiti vai se fechar e vai especular 1 bola, 2 bolas para tentar surpreender. Então, assim, isso vai ocorrer. Neymar está treinando com bola já. As notícias são, ele não joga contra o Haiti, é impossível, está só treinando, tal. Mas olha só, se ele está treinando com bola, ele está clinicamente bem, ou seja, a panturrilha não está mais com problemas, e a questão é ver se ele aguenta jogar, se ele tem preparo físico e ritmo para encarar. O jogo contra o Haiti seria um jogo mais acessível, porque é um adversário mais fraco. Em outras palavras, eu não duvido de Neymar entrar em campo, não como titular, mas lá para os 40 do segundo tempo, entrar para ver o que acontece. Eu não duvido. Porque é teste. Porque se ele já está treinando com bola, é porque dor ele não está mais sentindo. Vamos aguardar. É possível. Todo mundo está dizendo que não, mas eu estou aqui fazendo uma aposta diferente. Eu não duvido do Neymar entrar em campo contra o Haiti amanhã, não. Olha, Paulo, eu acho que essa é a Copa do a gente não pode duvidar de mais nada. É verdade, é verdade. Tem acontecido alguns resultados surpreendentes. Sim. E a gente tem visto um futebol de alto nível, né? Que é o que a gente espera que a seleção possa apresentar. Vimos ontem a Inglaterra, como vimos anteontem a Argentina e a França. As 3 seleções tiveram momentos do jogo ali no segundo tempo, França, Argentina e Inglaterra, de um futebol avassalador. Assim, durante uns 20, 30 minutos, a Argentina, a França e a Inglaterra jogaram uma bola que a gente ainda não viu a seleção brasileira jogar. Então o Brasil precisa começar a pensar nesse nível de atuação que a coloque ali junto com as outras como postulante ao título. Hoje, nós não... É chato falar isso, está todo mundo torcendo para o Brasil e tal, mas hoje a gente ainda não viu, nesse ciclo do Ancelotti, o Brasil com essa bola que a Inglaterra jogou no segundo tempo ontem. Foi um sufoco absurdo. Porque é uma questão de continuidade de trabalho. Você tem um técnico há muito tempo
com a mesma seleção, jogando do mesmo jeito, você pega o ritmo, né? E o Brasil trocou de treinadores 3 vezes em 4 anos, é muito mais complicado. Mas vamos esperar nessa expectativa dessa Copa que esperar e torcer. Muito boa, e vamos torcer com certeza. Paulo, muito obrigado pela presença. Amanhã você volta com mais informações e análise aqui da Copa do Mundo de Futebol. Bom dia. É isso aí, um abraço. Mara Nogueira, a gente agora segue com Rádio Ciência em seguida. Tem mais Jornal Rádio Universidade. 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís, com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio Rádio Universidade FM. Manifestações culturais e áreas verdes são algumas das riquezas do Itaquibacanga. Você sabe o significado da palavra Itaquibacanga? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Manifestações culturais e áreas verdes são algumas das riquezas do Itaquibacanga. Que tal voltar no tempo para o século passado? Estamos no Maranhão da década de 1970. A ditadura está acontecendo e o estado vive o ano final de José Sarney como governador do estado. O Maranhão, em especial a cidade de São Luís, passava por um grande progresso econômico. Com o slogan Maranhão Novo, o governo Sarney idealizou grandes obras de infraestrutura para o estado. 2 desses empreendimentos se destacam, a barragem do Bacanga e o porto do Itaqui. O intuito era expandir o desenvolvimento industrial e conectar a cidade a um espaço ainda pouco habitado, o Itaquibacanga. Segundo a pesquisa Aspectos Socioambientais da Ocupação da Área Itaquibacanga, em São Luís, Maranhão, a região era inicialmente ocupada com sítios e chácaras próximas ao rio Bacanga e Igarapés. De acordo com a acadêmica da licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, Mariana Gomes Silva Reis, os resultados revelam que a ocupação dessa área aconteceu de forma muito rápida e intensa. Como resultado, foi possível perceber que a ocupação de Itaquibacanga, ela aconteceu de uma forma muito rápida, muito intensa e, consequentemente, ela foi muito desordenada, porque ela ocorreu sem ter toda aquela preparação, principalmente relacionada à questão da infraestrutura urbana. E a chegada do Porto do Itaqui foi essa peça central para transformar o espaço e as dinâmicas que ali tinham, tanto que não mudou só o cotidiano do Itaquibacanga, mas também de toda a cidade. E, atualmente, a influência dessa construção histórica que teve no Itaquibacanga e por conta também das suas características sociais e ambientais, ela até hoje tem essa relevância, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, exatamente por conta desses aspectos econômicos que foram influenciados justamente por esses outros fatores. Com orientação do professor da licenciatura em Geografia pela UFMA, Ronaldo Barros Sodré, a proposta do estudo é mostrar que as riquezas do Itaquibacanga não estão restritas apenas às indústrias, à barragem e o porto.
A ocupação na região aconteceu de forma intensa, e os principais fatores para isso foram outras obras de relevância para a época. A Ponte Governador José Sarney, que liga o bairro São Francisco ao centro histórico, e o anel viário. Isso resultou na retirada de famílias desses espaços, marcados por moradias precárias, levadas para o bairro do Anjo da Guarda, a princípio pensado como um bairro operário com capacidade para 400 mil pessoas. Com a chegada desses empreendimentos, a construção dessa zona industrial, a chegada do porto, muitas pessoas elas começaram a ser atraídas para o Itaquibacanga em busca de emprego, de outras condições de vida. E, além disso, teve alguns eventos, como é o caso do incêndio que ocorreu no aglomerado urbano do Goiabal, que ficava ali onde hoje em dia é a Madre Deus. Muitas pessoas foram remanejadas para viver onde hoje é o Anjo da Guarda. Então, a gente vê que o governo ele tinha mesmo esse projeto de ocupar a área Itaquibacanga. Então, a ocupação, ela se deu de forma muito intensa e até mesmo muito desordenada. Então, não havia essa infraestrutura que hoje em dia nós já temos. Mesmo com os avanços, o estudo destaca que o porto e a barragem também trouxeram consequências negativas, como a poluição e o deslocamento de alguns moradores, como pescadores. Os impactos positivos do porto não atingem todos de forma igual, como a chegada de serviços essenciais na região. Outro ponto é a expansão industrial, que ameaça as áreas verde e de mangue. Apesar disso, Mariana relembra que o Itaquibacanga guarda inúmeras riquezas culturais e ambientais. A região do Itaquibacanga, ela vai possuir uma série de riquezas devido à sua grande extensão territorial e por possuir uma grande população, que consequentemente vai ter uma grande diversidade de pessoas, de empreendimentos de lazer. A questão cultural lá é muito forte. A gente tem manifestações religiosas, como as de matriz africana, a encenação a céu aberto da Paixão de Cristo, feita pelo grupo de teatro Grita, que é nascido e criado no Itaquibacanga. Temos danças tradicionais, como o coco pirinã e muito mais. Além disso, o Itaquibacanga tem uma área verde muito relevante, que possui ali o Parque Estadual do Bacanga, o Parque Botânico da Vale, e além disso tem as praias, que são muito bonitas, e em comparação com outras da cidade, são pouco visitadas. A pesquisa foi conduzida no âmbito do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para 84% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a palavra Itaquibacanga, você sabe o que significa? A palavra Itaquibacanga é formada por dois vocábulos de origem tupi-guarani. O termo Itaqui, também escrito com Y ao final, significa pedra aguçada ou pedra de amolar. O nome faz referência a pedras utilizadas por povos indígenas para afiar instrumentos, aproveitando propriedades naturais. Já bacanga une os termos ibá, fruta, bago, e canga, ramo, galho, significando basicamente galho de frutas. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão apoiou a revitalização do acervo do artista Beto Bittencourt. O projeto Viva, Teatro de Bonecos e Biblioteca Mário Meirelles, Cultura, Leitura e Identidade para Transformar, restaurou os 300 bonecos teatrais e modernizou a biblioteca com 3.000 títulos, além de criar uma plataforma digital interativa com recursos de acessibilidade. Alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidades de São Luís
visitaram o espaço, participaram de contação de histórias com bonecos de fantoche e conheceram a obra do artista, que é referência do teatro de animação maranhense. A iniciativa faz parte do edital de apoio a acervos museológicos, históricos e culturais do Maranhão, que aprovou 11 propostas com investimento total de R$500 mil. O projeto também prevê oficinas de confecção de bonecos e criação textual a partir de julho. FAPEMA, fortalecendo a cultura e a memória do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 8h14, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vem Borges falar de crime, né? Execução a tiros assusta moradores de Raposa. Adalberto, um homem conhecido como Pedrinho, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira. Crime acontecido no município de Raposa, região metropolitana aqui de São Luís, e de acordo com as informações preliminares, as primeiras informações, ele estava em um carro quando foi abordado por criminosos. A vítima, ela teria sido retirada do veículo e baleada em via pública. Testemunhas relataram que Pedrinho estaria sendo seguido antes do crime. As causas e a dinâmica da execução ainda são desconhecidas. Após, então, o homicídio, equipes de segurança isolaram a área para o trabalho de perícia da perícia. Foi feito também, coletaram informações. Até o momento, ninguém foi preso. O caso, ele segue está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Intuito, identificar os autores e também a motivação do crime. Alberto, Mayra. É isso aí, vamos falar agora exatamente sobre Timon. Um estudante foi ferido a tiros perto de uma escola. Detalhes, Borges. Mayra foi um estudante de 15 anos, ele foi baleado na manhã dessa terça-feira, fato acontecido nas proximidades do Centro Educa Mais, Jacira de Oliveira e Silva, unidade escolar localizada no bairro São Benedito, em Timon, a cidade a cerca de 428 quilômetros aqui de São Luís. O adolescente, ele foi atingido nas pernas, mesmo ferido, conseguiu chegar em casa, onde recebeu ajuda dos familiares e após então ser atendido em uma UPA, unidade de pronto-socorro, pronto atendimento, UPA, unidade de pronto atendimento. O jovem, ele foi transferido para um hospital particular depois de passar pela UPA. O estado de saúde dele é estável e não há risco de morte. A polícia militar investiga a suspeita de que o caso ele tenha relação com desentendimento entre alunos dessa escola, desentendimento que teria começado após uma pichação em um dos banheiros da unidade escolar. O autor dos disparos, ele fugiu antes da chegada dos policiais. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações estão em curso, buscam identificar o responsável e esclarecer o crime. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, vamos para o Rádio Opinião. Primeiro tem um intervalo, na volta sim. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab.
Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Olá, pessoal. Começa agora mais um Rádio Opinião, entrevista FAPEMA. Pesquisa científica é aqui na Rádio Universidade, através dessa parceria com a FAPEMA, claro, Governo do Estado e a Universidade Federal do Maranhão, com todas as universidades aqui do nosso estado e a nossa produção científica maranhense. Hoje a gente vai falar de esporte, hoje a gente vai falar sobre a presença feminina em esporte também, muito interessante, que é a Fórmula 1. E inusitado também, para falar sobre essa presença feminina na cobertura jornalística digital da Fórmula 1 aqui no Brasil, eu converso agora com a bacharel em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão e autora de um trabalho que já está justamente falando sobre isso, né, explorando esse assunto, que é a Ana Letícia Ferro. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Adalberto, e também agradeço a audiência de todos que estão nos acompanhando. Olha só, falar de Fórmula 1, falar da presença feminina nessa cobertura, né? Cada vez mais, né, mulheres dentro do esporte dão ali a sua voz, o seu conhecimento, né? O seu suor, né? Porque é um trabalho, tá? Fazer jornalismo é um trabalho, e o jornalismo esportivo, e em determinadas circunstâncias, ele é mais trabalhoso ainda. É o caso da Fórmula 1? Adalberto, eu acho que sim. Eu tenho pouca experiência em loco ainda cobrindo esportes, né? Como você falou, eu me formei recentemente, estou nessa batalha, né, de entrar cada vez mais nessa área, mas a gente tem que pensar que no caso do esporte é o dia todo. O jornalismo tem essa coisa que você trabalha 24 horas, mas no esporte são 24 horas andando para cima e para baixo. No caso da Fórmula 1, quando a gente fala da cobertura em loco, a gente está falando de autódromos gigantescos e você tem que ir para cima e para baixo no paddock, que é essa área que a gente chama onde ficam as equipes, os pilotos. Então tem esse desgaste físico também para qualquer um que acompanha presencialmente. Fora a questão do barulho mesmo, né? Mas a pessoa vai preparada para aquilo ali, usa o protetor auricular, né? Isso. Enfim, também não deixa de ser um certo obstáculo ali no meio de entrevistas, né? Gravações. É um incômodo, né? É um incômodo, mas é a vivência, né? A vivência, é a imersão, né? Que se diz dentro desse esporte. E você faz, na sua pesquisa, um recorte, né, que é justamente, analisa como o portal Grande Prêmio tratou dessas vozes femininas, né, na temporada de 2024, mostrando esse número, esse crescente número de fãs mulheres, né, na Fórmula 1. Mas ainda precisa caminhar bastante, né? Com certeza. Quais seriam justamente esses gargalos, né, que a gente tem hoje em dia? A gente percebeu um aumento no interesse da mulher na Fórmula 1 a partir mais ou menos de 2020. Tem várias pesquisas sobre isso, principalmente depois do lançamento de uma série na Netflix sobre o assunto. Cresceu o interesse do público jovem e do público feminino. E agregar esse público ainda é um desafio muito grande, tanto nas coberturas, que foi o ponto de partida para minha pesquisa, porque eu percebi, ok, tem muitas mulheres se interessando, mas essas mulheres estão se vendo nas coberturas? A gente tem grandes nomes, a própria Mariana Becker, que acho que a maioria do público conhece, mesmo quem não acompanha a Fórmula 1 conhece esse nome, mas quando você para pensar em Fórmula 1, você no máximo lembra dela. Então, a gente tem aí um público que está aumentando e também uma área que você pode acompanhar, que é justamente o lado digital, né, o jornalismo digital. Então, como é que a gente consegue ver mais mulheres nesse lado da cobertura digital? Será que tem outras mulheres produzindo? Porque eu fui desse senso comum. Ok, não conheço tantas mulheres, mas será que tem mesmo? Será que não tem? Aí eu fui pesquisar, né? E ver principalmente no caso do portal Grande Prêmio, que foi um portal que eu escolhi por ser diferente do ciclo de Globo, UOL, que são os mais conhecidos, e é um portal especializado. Então eu fui, ok, tem esse público que quer acompanhar, então vamos no lugar mais específico possível, e eu pensei no portal Grande Prêmio, e aí fui analisando. E o que você encontrou? Tem mais mulheres hoje? Sim e não. Acho que a minha pesquisa, o resumo dela é que sim e que não. Porque se a gente for comparar ao início do jornalismo digital esportivo aqui, com certeza tem mais. Mas a gente está falando de 2 ou 3 mulheres. Então, saindo de nada para 2, mudou alguma coisa, sim, mas ainda é muito pouco.
que eu percebi, como você falou, eu analisei 2024, e não tinha condições de analisar o ano todo. Então, eu escolhi 4 etapas específicas. A primeira, a antes do intervalo de verão, que acontece na Fórmula 1, o retorno desse intervalo e a última, que são pontos cruciais para a temporada. Então, momentos em que realmente pode mudar tudo para o esporte, né? Numa temporada da Fórmula 1, são 4 momentos-chave. Então, eu escolhi esses momentos e fui ver quantas mulheres participavam ativamente dessa produção. O que eu encontrei era uma média de 2 ou 3 mulheres versus 10, 7, 8 homens que estavam ali produzindo para o mesmo portal nas mesmas circunstâncias. Esse portal, o nome dele aqui é o... Grande Prêmio. Grande Prêmio, é isso aí. Ele é de onde? Ele é baseado em São Paulo, mas ele trabalha com jornalistas do Brasil todo, ele é mais remoto mesmo. Certo. A gente sabe que o tempo, né, cronológico, né, digamos assim, da Fórmula 1, você já trouxe um pouquinho disso, né, que é diferente de outros esportes, né, esportes que a gente está mais acostumado. Digamos, né, o basquete ele tem um ritmo pegado, enfim, principalmente o basquete feminino, a gente acompanha aqui o Sampaio Basquete, né, então são confrontos ali semanais, né, alguns, enfim, numa temporada, leva 2, 3 meses, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e com uma coisa intensa. A Fórmula 1, ela tem um espaçamento maior, né? Isso, de alguma forma, gera alguma influência positiva ou negativa justamente nessa cobertura e nessa presença de mulheres nessa cobertura? Foi uma hipótese minha também, talvez pelo fato de ser o ano inteiro, porque começa em março e vai até dezembro, com essa pausa em julho, mais ou menos, julho, agosto. Mas são, por exemplo, em 2025, 2024, foram 24 etapas. Então, são 24 fins de semana muito intensos. Então, talvez por essa possibilidade de mais dias, dias talvez menos relevantes para o resultado final, fui pensando em todas as variáveis, né? Então, a gente pode sim partir talvez da hipótese de que, por ter muitos dias e ser mais intenso, poder agregar mais mulheres. Mas eu fui especificando, como eu falei, escolhi essas 4 etapas, mas como é que funciona a Fórmula 1, assim, de modo geral? São 3 dias. O dia de treinos, depois o de classificação e, por fim, a corrida. E eu analisei 5 dias, um antes de começar e um depois, para justamente pegar toda essa construção do fim de semana de cada etapa. E o que eu percebi era que em dias desse começo, do fim de semana, que ainda não tem nada muito decisivo, ainda está construindo ali como é que vai ser os resultados, nesses momentos tinham mais participação feminina do que em momentos de corrida, análise, pontos mais... Acontece muito de troca de piloto no meio da temporada. Às vezes essas notícias ficavam mais com autores masculinos, esse tipo de resultado, né, que eu encontrei. Certo. A gente está numa sociedade, né, que o machismo está em tudo quanto é parte, né, enfim, isso aí faz parte de uma desconstrução, né, e dentro do esporte, claro, né, naturalmente, entre aspas, né, já é um ambiente que a gente já encontra isso já concretizado, cristalizado, essa que é a palavra, e como rebater, enfim, como reagir a esse tipo de coisa. O que você encontrou, né, nesse processo e o que essas profissionais elas encontram em relação justamente a isso, né? O machismo, essa coisa, essa dominância e, enfim, quais os parâmetros, né, que você observou justamente nesse aspecto? A minha pesquisa foi voltada mais para uma análise realmente quantitativa e analisando o que era informação e o que era opinião. A minha ideia inicial, quando eu estava pensando no projeto, era de entrevistar esses profissionais, fazer uma coisa mais aprofundada, mas por questões de logística de pesquisa, eu foquei mais nos números e nessa análise do que era matéria informativa e do que era opinativa. Mas do que eu percebi na minha pesquisa, vendo de outras profissionais, é que principalmente no início dessa inserção da mulher no mundo do esporte, mas principalmente na Fórmula 1, tinha uma barreira muito grande, ainda tem. Porque se hoje em dia a gente vê muitas falas sobre a mulher não entende de esporte, imagina o mundo automotivo, né? Quando fala de automobilismo, de carro, esse preconceito é muito maior, porque tem todas aquelas piadas preconceituosas da mulher não sabe dirigir, então isso tudo se aplica no esporte. Então a gente, quando fala de Fórmula 1, já aconteceu, falando de experiências pessoais, um pouco fora da pesquisa, eu tenho uma página de automobilismo, e uma vez eu postei um vídeo que eu errei o sobrenome de um piloto. E eu foco mais em Fórmula 1 e era da corrida de Endurance, das 24 horas de Le Mans. Eu recebi vários comentários mandando eu apagar a minha página porque eu não sabia nada de automobilismo, por causa de um sobrenome que eu pronunciei errado. E também tem várias jornalistas que eu vejo acompanhando em rede social, que às vezes a pessoa está ali há mais de 10 temporadas acompanhando a Fórmula 1,
conhece os pilotos, engenheiros, e recebe comentários preconceituosos falando que ela não sabe nada. Assim, a pessoa está perguntando ali na fonte, mas por ser mulher, tudo que ela está falando é automaticamente invalidado. Acontece muito também. A gente sabe que esse ambiente de internet ele é muito tóxico, né, nesse sentido. A gente não dá para exigir tanta coisa assim, né, de público de internet, que não tem nenhum, na maioria das vezes, né, essas pessoas que gastam essa energia para fazer um tipo de comentário desse, né, ela não, enfim, os parâmetros dela são bem rasos, digamos, né, então, assim, é difícil isso, com certeza, não só para a questão da Fórmula 1, mas para tudo, né, as redes sociais, nesse sentido, são muito tóxicas, né, mas esse perfil que você tem, qual é? Acelerando com Ana Ferro. Olha só, que legal. Você já está há quanto tempo nele? Eu comecei em 2024. Assim que o Lewis Hamilton foi para a Ferrari, saiu o anúncio no início do ano, aí eu estava num estágio que me incentivaram, falaram, já que tu gosta tanto, cria alguma coisa, faz alguma coisa. E aí me incentivaram, eu criei, mas hoje em dia eu trato mais como um hobby. Eu queria me dedicar mais, mas é mais um hobby mesmo, porque não dá, às vezes, para ficar produzindo enquanto tá lidando com as coisas do dia a dia. Mas... Ele tem análise, é isso? Eu faço análise, previsões para o fim de semana, às vezes situo um pouco, porque como eu falei mais cedo, troca de piloto no meio da temporada, falo quem saiu, quem entrou, por que saiu, quem é que vai entrar, esse tipo de coisa, de bastidores também. Ele é um site? Não, redes sociais. É uma rede mesmo. social. Isso, certo. No Instagram e no TikTok. Certo, que é muito mais rápido, né, de pegar essa coisa, né, de ter ali uma certa audiência, né, e ver esse aspecto. O que você observa justamente, né, tirando essa parte negativa, né, de pessoas que vão lá, sobre justamente ter uma fonte de informação, né, feminina, falando de um esporte, digamos assim, né, de uma prevalência, claro, masculina, né, um dos mais também, né, fora outros. Qual a sua observação sobre justamente isso, de estar presente na rede social? Eu achava que ia ser mais difícil, tanto que esse caso que eu mencionei das 24 horas de Le Mans foi pontual, nunca mais aconteceu nada nesse sentido. E geralmente aparecem pessoas novas, assim, interessadas, perguntam o que eu acho. Eu fico muito feliz porque às vezes aparecem pessoas que eu nunca vi na vida, geralmente são meus amigos. Como referência. Né? Mas tem pessoas que perguntam, mandam DM, assim, o que você achou dessa corrida, o que você achou dessa contratação. Aí é um retorno legal, porque mesmo que não tenha um grande alcance, mas saber que um ou outro se importam com a opinião da gente, né, no mundo, como você já falou, é tão machista nas redes sociais, então é muito legal ter esse retorno também. Mas o que eu mais vejo realmente é um lado positivo, tem essa cobrança, mas eu vejo outras criadoras, eu prefiro acompanhar as mulheres justamente para dar essa força, e tem muitas mulheres por aí que já são tomadas como referência, a Juliana Serrazoli, já trabalhou em TV, rádio, hoje ela tem uma presença muito forte nas redes sociais, é super acessível também, eu já tirei muitas dúvidas com ela, até de criação de conteúdo, ou dúvidas de corrida, porque é uma pessoa que tá lá, e ninguém nasce sabendo, né, assim, tem às vezes essa pressão de você que está produzindo conteúdo ou é jornalista de esporte, saber tudo, ser uma enciclopédia. Você não é, ninguém é capaz de gravar tudo, principalmente de um esporte que muda tanto, né, o tempo todo. Tá com o novo regulamento em 2026, então sempre constantes mudanças, e é bom ter essa referência feminina para poder tirar dúvidas também, e eu acho que tem muitas pessoas que vão atrás justamente dessas mulheres para aprender um pouco mais sobre a Fórmula 1. Que bacana. Como é que é esse quadro específico? Você trabalhou especificamente sobre a TV, rádio, sites, enfim, você fez uma prospecção, digamos assim, nesse sentido também? Da pesquisa? Eu pensei anteriormente em qual espaço que eu ia explorar e eu optei pelo digital, pela facilidade de pegar os dados. Porque no caso de uma cobertura de TV, que eu também pensei, que no caso em 2024 a transmissão era pela TV Bandeirantes, então tinha a Mariana Becker, mas era uma coisa que eu já sabia, tem só a Mariana Becker. E para eu conseguir essas informações de bastidores, de quantas produtoras estão envolvidas, talvez outras repórteres, era mais difícil. Então, o que eu vejo na TV era só a Mari, e agora, em 2026, que mudou para a Globo, tem uma outra repórter também, mas em termos de comentaristas e narradores ainda é muito voltado para homens. Então, como é uma ideia que ainda é um senso comum, mas seria mais óbvio, eu preferi ir no digital, que ainda é um espaço pouco explorado, principalmente da cobertura de automobilismo, aí fui especificando mais ainda para a Fórmula 1, e o digital era mais interessante nesse sentido. Maravilha. Você tem como foco especificamente o automobilismo, não faz outro outro esporte, enfim, não tem outro interesse por outros esportes, outras modalidades? Eu tenho interesse, eu estou inclusive fazendo uma pós-graduação em jornalismo esportivo, porque eu gosto de esporte, no geral. Só que eu me apaixonei pela Fórmula 1 no meio da graduação. Na verdade, eu não gostava de jornalismo esportivo. Quando eu comecei a fazer jornalismo, a cursar jornalismo, eu queria trabalhar com política.
E aí, no meio do caminho, um amigo meu me insistiu muito para eu assistir Fórmula 1, porque estava no meio daquela batalha Lewis Hamilton e Max Verstappen. Aí eu comecei a acompanhar, gostei e decidi que ia ser isso. Mas, assim, de resto, pode me falar de Sampaio que eu vou gostar. Tava assistindo João Fonseca também, agora em Roland Garros. Tudo eu gosto de acompanhar. Mas resolvi focar na Fórmula 1 porque realmente foi um esporte que me interessou bastante. E a política? Deixei de lado. Eu fui me desanimando. Porque, assim, conforme eu fui estagiando e vendo como é que o jornalismo funcionava, eu achei mais interessante ir para o lado do esporte, porque além de ser mais divertido, é mais dinâmico e, fazendo assim, se me permite uma piada, é menos deprimente acompanhar esporte do que acompanhar política. Se o analista então, eu preferi ir para político for esporte. depender disso, ele vai ficar numa eterna depressão. Mas você está certa nesse sentido, né? De que a política ela tem outros desdobramentos, enfim, envolve outras coisas também. Não que não tenha política dentro do esporte, dentro da Fórmula 1 especificamente, né? Mas isso é uma outra questão. Talvez a gente tenha perdido aí uma grande comentarista de política, né? Mas que está aqui no esporte, com certeza. Olha, a gente quer receber você aqui para a continuidade, né, desse processo, dessa pesquisa, enfim, trazer os desdobramentos dela também e o futuro de Ana Letícia Ferro, que é bacharel aqui de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e tem essa pesquisa, né, sobre vozes femininas na Fórmula 1. Ana, uma satisfação de recebê-la. Espero você em outras oportunidades aqui no Rádio Opinião Entrevista FAPEMA. Muito obrigada, Adalberto. Adorei o papo também. E você confere outras entrevistas também no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Pode ir direto também, ou lá no YouTube da Rádio Universidade, Universidade FM 106, ou nos nossos tocadores de podcast. Podcast preferido, né? Spotify, Deezer, qualquer coisa. A gente está lá também no Apple, também no Instagram, a gente está lá também. Enfim, estamos todas essas redes sociais também, sem a parte negativa, né? Pelo amor de Deus, vamos ter só coisa positiva, com certeza. E eu espero você numa próxima edição. Até lá. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Política. 8h35 agora. Dia de quinta-feira, Felipe Clã chega para esse comentário de política, sempre às 8h30, não é isso, Felipe? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Rádio Universidade. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra, que beleza, bom dia, Borges, bom dia, ouvintes da nossa rádio Universidade, que neste horário já não estão mais no engarrafamento, eu espero, né? E não precisam ser refém de estar aqui escutando esses comentários políticos nesta rádio de grande audiência. Olha, quero dizer a Ana Letícia Ferro que eu não dou conselhos, mas eu faço recomendações. Fique no esporte mesmo, viu? Porque se lá o negócio é machista, ela não imagina como é aqui, como é o absurdo, né, do comportamento, inclusive de mulheres que atuam como políticas, né, com mandatos ou querendo ter mandatos, muitas vezes até são mais agressivas do que os homens, meu caro Adalberto Mayra e Borges. E não é só na política, não é isso, Mara Nogueira? Tem outros segmentos também, outras áreas. É isso aí. Mas, deixando de lado isso, né, vamos aos fatos. Felipe Clã, o grande movimento de anteontem para ontem, né? Não tem como deixar de falar dessa movimentação de fufuca. E foi rapidinho, né? Braide já anunciou ele como candidato ao Senado. Então, Braide precisava começar a consolidar, né? A chapa dele era Braide,
não era mais ninguém. E muitas especulações, né? E muitos políticos já incomodados, porque o Braide não fazia nenhum olhar, né? Nenhum gesto. E rapidamente, de uma forma estratégica, e acreditando que a vinda do Fufuca reverteria um monte de processos negativos dentro do meio político, né, o primeiro, vamos dizer, companheiro de chapa, depois da vice anunciada lá da região tocantina, que ninguém olha mais ela, né, uma coisa impressionante, eu não sei mais não sei mais nada, ela deve estar lá trabalhando, vendendo pneus, com todo respeito, ela deve atuar mais à frente da campanha, ou ela está trabalhando na estruturação de base. Nós não sabemos, nós não conseguimos ter acesso a informações da campanha de Eduardo Braide. Isso é uma falha, né? Porque a imprensa está aqui exatamente para deixar, vamos dizer, em traços limpos, todo o comportamento e as condutas. A questão é que o Fufuca, né, que já foi falado ontem aqui, deixou muitos aliados que gostam do Fufuca, né, incomodados, zangados, melhor dizendo, né? Então, assim, ontem eu não precisei procurar os prefeitos nem os deputados, e veio muitos, né, que caminhavam com Fufuca, que já fortaleciam, inclusive aquele vídeo dos 100 prefeitos, né, que ele disse que tinha, comentando, e também prefeitos que brigavam por Fufuca, ontem estavam brigando com Fufuca, né, dizendo que não. E o mais interessante foi o PT, que teve uma reação muito forte, né, por causa do Fufuca se aliar com o Braide, que indiscutivelmente se esconde atrás do muro, não é Lula, não é Bolsonaro, não é nada, não é verdade? Então, assim, os lulistas entendem o Braide como um adversário, e mais à frente, o eleitorado do Maranhão para presidente, né, tem um peso muito forte. Não que eu diga que algum presidente já elegeu algum governador ou algum parlamentar, eu não lembro, eu sempre falo isto, eu sempre provoco essa questão para que alguém chegue para mim e me mostre, em questão do calendário eleitoral versus matemática, né, que algum presidente da República elegeu. Sim, induziu, né, o próprio Lula mesmo veio aqui, inventou uma tal de refinaria, né, foi um terror, gastaram quase 2 bilhões de reais, né, botaram um monte de gente para fora, na região lá do Rosário, ali, uma tristeza, Bacabeira, né, e aí, nada, né? Só foi usado mesmo para fortalecer a campanha da ex-governadora Rosena Sarney, um lamentável, né? Como teve o episódio também das fábricas lá, bem pertinho dali, parece que ali é uma região maldita, vieram os chineses, venderam máquina para a população, deixaram, naquela época, imagina, 2001, 2002, deixaram cada família com uma dívida de 600 mil reais. Eu acho que essa dívida deve ter sido perdoada, porque senão até hoje a quinta geração ainda estaria pagando essa dívida, né? Mas é isso, ou seja, reações esperadas. Certo. Felipe, falando agora, Rueda, né, e Pedro Lucas anunciando esse apoio aí da Federação União Progressista a Orleans, como é que fica a questão legal de Fufuca com Braide? Olha, nós temos que lembrar que quem protege Fufuca é Ciro Nogueira, e Ciro Nogueira não está protegendo nem a ele,
não é verdade? Ciro hoje precisa da proteção do Supremo Tribunal Federal, que isso é um problema sério, que tem interferências seríssimas na política do Maranhão. O Supremo, infelizmente, está tendo um comportamento, né, desleal na política do Maranhão. Eu lamento muito isto, né? Mas o Fufuca está precisando de que seu padrinho comece a atuar. Por quê? Porque como é que ele vai para a chapa do Braide, né? Se o Pedro Lucas ontem foi com o Orleans lá junto ao Rueda, e o Rueda gravou um vídeo dizendo que não, que a Federação Progressista vai com o Orleans Brandão, como foi prometido. Ou seja, quem manda na federação é o Rueda ou o Ciro, ou os dois se combinam? Boa pergunta. Felipe, agora falando sobre aqui o STF, né, o Supremo, na questão de Roberto Rocha e Flávio Dino, né? Como eu comentei, lamentável essa interferência explícita. Não adianta dizer, né, que vai processar veículos, analistas. Isso é bobagem. Ninguém tem medo, né, de processos. Ninguém é eterno. Eu quero lembrar que o que você faz hoje, né, jamais de mal, que você faz de ruim para as pessoas, para a imprensa, para segmentos, jamais é esquecido, né? Então, assim, não adianta você ter o poder hoje e não saber exercê-lo, né? Tem aquele ditado que nada de hoje será o tudo de amanhã, não é verdade? Então, a gente não pode faltar com respeito e saber o limite dos cargos. A questão é que esse processo contra o Roberto Rocha é lamentável. Eu não dou conselho, eu posso, no máximo, ter um pensamento. Flávio Dino tem coisas mais importantes para se preocupar do que está dando troco para seus inimigos políticos, porque isso não é uma questão de adversário, é uma questão de ser realmente inimigo pessoal de Roberto Rocha. O Alexandre mudou. Perguntei ao Roberto por quê. Ele, naquele seu jeitão, né, disse para mim, se você souber, você me avisa, meu amigo. Ou seja, ficou para a semana que vem esse fato lamentável, né, deste processo contra Roberto Rocha por Flávio Dino, meu caro Adalberto. Vamos acompanhar, com certeza, né, Felipe? Mudando de assunto agora, olha, nesse comentário aqui, que a gente já tem, acho que mais de 3, começou em abril, né? Abril, maio, junho, estamos aí completando 3 meses, né? Você ainda não falou desse personagem, né? Eu estava até naquela, até alguns dias atrás, né, perguntando por onde anda Iglesias, né? Iglesias nunca mais apareceu numa polêmica, numa performance midiática via internet. Ele apareceu recentemente, voltou aí à carga, né? E você vai falar dele agora, né? Como é que está essa relação dele com o Flávio Dino? Olha, na verdade a gente fala todo dia do Iglesias, né? Semana passada mesmo a gente falou, porque ele e o Rodrigo Lago, né, fizeram, como é que eu vou te dizer, um circo de horrores. Sim, verdade. Né? Só que a gente não explicitou os nomes, porque é tão vulgar. A gente ter que registrar esse tipo de comportamento, entendeu? Não dá. Esses senhores são formados, esses senhores são representantes populares e tudo mais. Mas o Iglesias, indiscutivelmente, é um cara destemido, né? Às vezes chega até às raias, né, da loucura, né, de ser corajoso. Mas ele acredita, né, que a imunidade parlamentar, como também o Roberto Rocha acreditava, não vai levar a nada,
Não é o que nós estamos vendo no processo do Roberto, né? O presidente do Senado abandonou Roberto Rocha, essa é a verdade. Na verdade, esse presidente desse Senado, hoje, entre os seus pares, é tratado, né, como uma pessoa perigosa, estranha, e que não atende aos interesses da casa parlamentar. Agora, ele desafia todo santo dia o Flávio Dino, né? E não tem medida nas palavras. Será que o Flávio Dino vai deixar barato com o Iglesias? Esta é a pergunta, meu caro Adalberto. É isso, Felipe. Para finalizar, vamos falar de Pedro Lucas. Ele vai mesmo ser pré-candidato aí ao Senado nessa chapa de Orleans? Olha, ele nos deu uma entrevista lá no programa Palpite, né? E avisando aqui aos amigos, aproveitando, né, que estamos aqui, aos ouvintes, nós não encerramos o Palpite, né? Nós estamos reestruturando estúdios, né, formatos. Nós vamos voltar, sim, com muita força, agora mais por o período eleitoral. Apesar de que a gente está com um problema que a gente teve para mais de 30 entrevistas, né, agendadas que ainda não foram feitas. Talvez próxima semana nós possamos voltar com o programa Palpite na rádio do Imparcial. A questão é que lá na entrevista ele disse que aceitava ser vice, né? E foi, claro, cogitado também o Senado. Ele falou que ele era soldado. A verdade é que o Pedro Lucas, ele olha para o futuro, ele não olha só o hoje, entendeu? Ele soube se colocar, lembrando um episódio muito interessante do Pedro Lucas, né? O Pedro Lucas é um cara muito leal aos seus pares. Quando o Lula tentou atraí-lo para ele ser o ministro, né, no lugar do maranhense, que saiu do Ministério da Comunicação, ele se reuniu com os deputados federais e senadores e dirigentes, e todos pediram que ele continuasse como líder por causa da sua competência, da sua articulação. E ele optou em atender o projeto macro e não as vontades individuais do status de ser ministro, seja qual for o governo, né? E ele é tido como uma pessoa leal entre os seus. Isso é muito importante, né? Então, dentro do grupo Brandão, né, ele é tido como uma pessoa séria, que pode ser também vice-governador, porque atualmente não, sempre os vices são um problema, né? A gente lembra que todos os vices causaram muitos problemas, muitos. Se eu for me lembrar de João Castelo para cá, né, passando por todos os governos, os vices sempre foram o grande problema, que era a pegadinha da próxima eleição estava no vice, como é hoje a pegadinha de Felipe Camarão, que deixaram ali plantado, né, porque todo vice acredita que ele tem a bênção de Deus para ser o futuro governador do Maranhão, meu caro Adalberto. Agora, só para completar, o Pedro Lucas fez a parte dele, levou o Orleans, o governador, ao Rueda, né? Assinou embaixo, o Rueda fez o vídeo, então, ou seja, eu preciso saber e descobrir junto com você, Adalberto, o que o Pedro Lucas vai ser. Ele pode ser vice, ele pode ser senador, ou ele pode voltar a ser um deputado federal muito poderoso, meu caro Adalberto Maire Borges. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela sua presença e, claro, análise. A gente espera você amanhã com mais análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade de hoje aqui com o Felipe Clã com a gente. Felipe, até amanhã, Mayra Nogueira, e até amanhã também você, ouvinte, aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até. Inovação.